Bem, amigas e amigos, estamos de volta com o Pod Costa. Hoje nós convidamos para dar um depoimento aqui para todos os piauienses, brasileiros, enfim, até onde nós conseguimos chegar. Uma figura bastante experiente, ligado ao setor policial, que tem serviços prestados ao estado do Piauí, e hoje dá a sua contribuição cuidando, vamos dizer assim, de presos. Mas ele não é bem um carcereiro. Ele é o secretário de Justiça do estado do Piauí. Nós convidamos o coronel Carlos Augusto Gomes de Souza, coronel PM, hoje secretário de Justiça do estado do Piauí. Como é que está o senhor? Ventosa, muito boa tarde, cumprimentar aqui a todos aqui que assistem, que vê o podcast, né? Uma alegria estar aqui com você que é meu amigo aí de longas datas, da Universidade Estadual do Piauí, nos formamos lá juntos em Direito, né? Simplesmente uma alegria, estou aqui nessa luta grande de uma missão mesmo de vida, hoje vivendo essa experiência de ser secretário de Justiça do Piauí, mas como disse, como você disse na sua fala, aí de apresentação, sou policial militar de formação, oficial da Polícia Militar, dediquei 30 anos da minha vida na Polícia Militar, comandei a Polícia do Estado por mais de 3 anos, certo? Vivi essa experiência de comandar a instituição, essa valorosa instituição na vida dos piauienses, presente nos 224 municípios, viver todas as ocorrências policiais ao mesmo tempo, certo? A necessidade também pelo reforço de reforçar a ação policial em todos os municípios do Piauí. Vivi isso como comandante e estou no mandato de deputado estadual, no segundo mandato, e vivendo a experiência agora de ser secretário de Justiça do estado do Piauí. Como as pessoas muitas vezes perguntam, eu que fui responsável lá na porta de entrada do sistema de segurança pública, pela prevenção, pela prisão de pessoas que cometem crime, agora estou na Secretaria de Justiça, com a responsabilidade de fazer a administração penitenciária, certo? E temos feito isso ao lado dos policiais penais, das equipes multidisciplinares dentro do sistema, temos organizado o sistema de cumprimento de pena no estado do Piauí e vivendo aí essa experiência aí. Coronel, como foi que essa entrada na Polícia Militar, como foi? O senhor já tinha aptidão para ser policial militar? Muito bem. Jovem, como é que foi essa trajetória aí? Trajetória é simples de explicar. No meu tempo, quem era pobre, que eu falo de pouco recurso, né? Que vinha da origem que eu vinha, nós tínhamos 2 saídas de emprego. Ou entrar no exército ou entrar na polícia. Não tinha essa quantidade de oportunidades que as pessoas têm hoje, né? E ainda está difícil hoje em dia, mas o mercado de trabalho, para quem era vendedor de peixe lá no Mercado Bela Vista, e quem tinha de uma família numerosa como eu sou filho de uma família de 10, nós somos 10 irmãos lá em casa, e assim, a gente olhava para os lados, não via muitas opções não. Ou entrava na polícia, ou entrava no exército. Eu passei nos dois. Eu vi o concurso passageiro da ESA, passei na passageiro da ESA e passei para oficial da Polícia Militar, e fiz a opção pela carreira da Polícia Militar, mas não conhecia, não. Não tenho nenhuma descendente meu, ascendente meu na Polícia Militar. Eu nasci até filho de um soldado, quando nasci em 68, em Corrente, mas meu pai deixou a polícia, eu tinha 2 anos de idade. Não tinha essa influência, digamos assim, para ter uma aptidão profissional, não. Fui para ser oficial da polícia, me formei no Paraná, passei no concurso, me formei e fiz uma carreira, certo? Assim, considero brilhante, certo? Saí com muitas oportunidades na minha carreira. Rapidamente saí coronel, 20 anos de polícia, eu era coronel fechado da polícia, trabalhei no Karnak, trabalhei com o Osmar Araújo, sou muito grato, com o Osmar Júnior, do vice-governador, trabalhei com o Edson Dias, no governo de 2003, saí coronel, retornei no novo governo do ano de 2015 para ser comandante da Polícia Militar, saí, cumpri a missão. O senhor é de Corrente? Nasci no Corrente em 1968. Geralmente quando eu falo que sou de Corrente, as pessoas perguntam se eu sou Cavalcante ou se eu sou Nogueira, né? O pessoal mais famoso lá. Não, eu nasci filho de um soldado que casou aqui em Teresina com a minha mãe. Na época, meu pai era soldado.
Meu pai era soldado, foi soldado do Coronel Carlos Falcão. Ele foi para lá, Foi para lá, o Carlos Falcão. foi para lá no avião de carga dos Correios aqui na polícia de Quer Caruaru. dizer, ele é daqui de Teresina. Ele é maranhense de Dom Pedro, minha mãe de São Pedro do Piauí. Casaram aqui, Aí ele foi para Corrente. servi em Corrente. Já estava casado. Já casado Tá com minha certo. mãe. Aí lá teve 3 filhos, lá pediu baixa da polícia lá, eu sou o terceiro deles. Lá nós fomos morar no Goiás, que hoje é Tocantins, Itaguatinga, ali na divisa de Barreiras, na Bahia. E com 11 anos de idade, Por que foi morar em Goiás? meu pai, ele era, no tempo a gente chamava de mascate, né? Meu pai era vendedor ambulante. Ele saiu da polícia e disse que não tinha como Se reformou na polícia, Não reformou, não, pediu baixa. pediu Se desempregou, como diz o Galo. pediu demissão. Ele disse que ganhava muito pouco, trabalhava muito, era 24 por 24, todo Interessante. tempo. Ele disse assim, aqui não dá para dar de meus filhos, não. Aí saiu, na época ele foi morar nessa cidade, e ele era vendedor de tudo, feirante, como diz. A gente chamava de mascate lá no Goiás. Aí de lá ele retornou para Teresina, ele queria ir para Goiânia e minha mãe botou o pé na parede, não, daqui eu só volto para minha terra. 12 anos sem ver parente, sem ver ninguém. Aí lá nós retornamos para Teresina. Passou esse tempo todinho. Passamos 11 anos. Quando eu vim para cá, eu tinha 11 anos de idade. Eu vim para Teresina em 81, tinha 13 anos. Foi muito criança para lá, né? Foi muito criança. E aqui em Teresina, Feitosa, meu pai, quando chegou aqui, buscou logo a Ceasa, para trabalhar na Ceasa. Fomos comprar carne, a gente chamava carne da moita aqui em Timon. Ali, próximo à rodoviária, tinha muitas carnes ali. Vendia mais barato. Vendia mais barato, a gente comprava, vendia. Ia comprar lá para vender aqui. Vender aqui. E uma dessas, fazia isso. Uma dessas, nós passamos no cais ali do Parnaíba, na frente do Lojão Paraíba. Ali era um local de venda de peixe. Vinha tudo do Maranhão, Pará. Aí nós compramos umas piabas lá e eu ganhei um dinheiro nas piabas e nós viramos peixeiro. Fui peixeiro 9 anos na minha vida. Deixaram a carne. Deixaram a carne da moita para passar o peixe. Vendendo peixe. Aí eu fui peixeiro ali no Bela Vista, Lourival Parente, Promorais. Todos esses bairros eu morei. Morei no Promorais, morei no Bela Vista, morei no Lourival. Morei na cidade satélite. Fomos crescendo aqui nessa cidade que nos deu muita oportunidade, estudando. Isso mudou a minha vida. Você começou a ser peixeiro com quantos anos? Eu comecei peixeiro com 13 anos de idade. Até os 20, 21 anos de idade, quando eu fui para a Polícia Militar, eu saí da banca para ser oficial da polícia. Se for possível, meu pai tinha uma disciplina muito grande de colocar nós para estudar, ir para o colégio, mesmo trabalhando. Trabalhava e estudava, sempre desde muito cedo. Me tornei oficial. De manhã trabalhar, de tarde ia para o colégio. De tarde no colégio. De noite dormia cedo, que tinha que acordar 3h30 da manhã. Para ir pegar o peixe. Para pegar o peixe e vender no outro dia para poder almoçar e jantar. A luta é grande, não? É muito grande. É uma prova de que quem trabalha chega lá, né? Quem trabalha e estuda chega. Eu acredito muito nisso. E aí o senhor fez o concurso para os dois, como já falou. Fiz o concurso para oficial da polícia, fiz o concurso para ESO. Passei os colégios antes do concurso? Pronto, eu estudei. Públicos? Foi público. Estudei no Freire Pacheco, fiz o meu ensino fundamental, e estudei no Pré-Mensul, fiz o curso técnico de contabilidade. E quando eu fui fazer o terceiro ano no Pré-Men, eu fui buscar fazer o segundo ano científico na escola para poder aprender mesmo, para poder passar no vestibular, que a gente era destinado, né? Mas não tinha condição de pagar o colégio. Esbarrei no pagamento, não concluí. Fiquei com o ensino médio lá da escola Monsenhor José Luiz Barbosa Cortez, Pré-Mensul, lembrei, nome grande, né? Fui lá, me formei, peguei o diploma do ensino médio, e com o ensino médio a gente fazia o concurso da Polícia Militar para oficial, passei, e com o ensino fundamental fazia o do Exército, era a 8ª série de mas eu já fiz com o terceiro ano do ensino médio. E estudei, passei nos dois, me tornei oficial da polícia e iniciei essa carreira, como eu disse, na cidade de Picos, como tenente. Como tenente vim trabalhar no Karnak com o Osmar Araújo, depois com o Osmar Júnior, depois com o Ayrton Dias. Osmar, o senhor conheceu aonde? O Osmar Araújo é de Picos. O Osmar Araújo lá do bairro Poeira. O senhor conheceu ele? Conheci em Picos, eu tinha um parente dele, um sobrinho dele que trabalhava comigo, era sargento. Os encontros que a vida proporciona, Deus faz, né? Esse sobrinho dele foi quem me recomendou para eu ser ajudante de ordem dele. Porque me viu meu trabalho como tenente no quartel. Conversei com ele pouco tempo, até com o meu sogro, que tem um parentesco com a esposa dele, e ele já tinha a recomendação do sobrinho dele, Tenente Luiz, hoje era sargento na época, e me trouxe para trabalhar no Karnak. Trabalhei com ele 4 anos, 4 anos, depois segui com Osmar Júnior,
com Mão Santa foi cassado, voltei para o quartel, o Hélio deu o governo, voltei a trabalhar com o Hélio. Então, essa carreira na Polícia Militar que eu me orgulho muito. Certo. Seus pais são vivos? Minha mãe é viva, meu pai nos deixou em 2003. Deixou de 2003. câncer de pulmão. Lamentável. Como é que a sua mãe vê hoje, depois dessa luta toda, e de repente vê o filho, o segundo mandato de deputado, secretário de Justiça? O que ela conta? Minha mãe é uma mulher valente, brava, né? 10 filhos, 36 anos, tinha 10 meninos. Então, assim, muito brava, muito sábia também. A gente está sempre junto, ela tem 26 netos. E aí, Qual é o nome dela? Carmelita Gomes, é. Dona Carmelita, ela certamente ela tem a alegria, não só em relação a mim, porque nós somos 10 irmãos, eu tenho um irmão que eu passei a banca de peixe para ir no mercado do Bela Vista, é médico, mora aqui ao lado, né? Doutor Juvenal. As minhas 5 irmãs são todas formadas, né? Todo mundo casado, graças a Deus, constituiu suas famílias, bem casado. Nós somos uma família, Feitosa, na minha casa toda, você perguntou da minha mãe em relação a mim, mas nós somos uma família que, graças a Deus, assim, nós nos tornamos, devido os encaminhamentos que nós tivemos, primeiro dentro de casa, certo? Com a educação, sempre, todos nós em escola pública, com exceção do meu irmão, que é médico, que eu tive a oportunidade, quando vim em 95, botei ele lá no Colégio Ângulo para estudar, e ele passou para medicina, certo? Mas todos nós viemos de escola pública, tem jornalista, tem advogado, tem enfermeiro, certo? Tem professor e professora, e assim, nós somos uma família que nós nos tornamos, assim, em tese, bem-sucedidos profissionalmente, né, e familiarmente também, graças à determinação da minha mãe, do meu pai, e a nossa mesmo, de estudar e trabalhar. Ser deputado estadual, ser comandante da polícia como fui, coronel, deputado no segundo mandato, certamente nos traz também esse orgulho da família toda, né, que nos acompanha, da minha mãe, tem hoje 78 anos, dura, faz caminhada todo dia, viaja, certo? Faz as suas atividades físicas e é bastante lúcida, bem ativa, imperativa até ela. E eu sou um pouco imperativo também, puxei para ela, todos nós lá em casa, mas assim, certamente ela tem muito orgulho da família dela. Coronel, e a política? Como é que o senhor entrou na política? Como foi que o senhor resolveu entrar na política? Muito bem, Fez aí a sua parte militar, a sua parte da profissão. Eu sou o primeiro político da minha família. O primeiro político. Qual foi o fato assim que determinou a sua. Não, agora eu vou ser. Vou ser candidato, né? Vou dizer o fato que é bem interessante, né? Quando eu entrei na polícia, eu quero registrar isso aqui, eu não é que eu não almejava, todo oficial almeja ser comandante, muitos até lutam para ser e não conseguem, porque é só um escolhido muitas vezes em determinada época, determinado tempo. Mas eu entrei oficial para ser coronel, mas assim, via a possibilidade de ser comandante muito distante, por causa exatamente da política. Mas a carreira foi se enquadrando de um jeito, foi se apresentando para você, e surgiu para mim a oportunidade de ser coronel muito jovem e ser comandante também. Como comandante geral da polícia, eu fui tentar aqui fazer as modificações que eu acreditava para melhorar a segurança pública do Estado, para termos uma estrutura adequada para a gente combater a criminalidade no estado do Piauí, certo? Na missão da Polícia Militar especificamente, descentralizamos a polícia, fizemos proposições ao governador Wellington Dias na época de criação de vários batalhões no interior, de criar as forças táticas nas divisas do estado e tal, e fui criar em uma dessas leis uma diretoria de inteligência. E essa lei, quando foi para a Assembleia, alguém disse que a Polícia Militar não podia ter inteligência, não, que a inteligência era exclusiva da Polícia Civil. E eu não entendi diferente, entendia como continuo entendendo, diferente, e nós fomos fazer essa defesa lá na sala de Constituição e Justiça da Assembleia, na audiência pública, e fui ver a dificuldade que tinham os deputados, certo, de entender o que eu estava falando, certo, da necessidade da Polícia Militar, da necessidade da segurança pública. E naquele dia, Feitosa, eu levei a tropa comigo, nós lotamos a Assembleia na defesa, certo, da nossa instituição. Vi a instituição, parte e setores da Polícia Civil também contra a criação da diretoria de inteligência, né? Eles achavam que a gente ia ter central de escuta, central dessas coisas que eram muitos, na época, né, tinha esses aparelhos. Então, assim, mas não era isso que eu estava pretendendo.
Nesse convencimento que nós tivemos lá na Assembleia, nessa audiência pública, eu dei um estado, assim, pai, eu vou ser candidato. E fiquei até calado, porque comandante é comandante de todo mundo. Então, assim, eu vou fazer um trabalho para ser candidato a deputado. E fui fazendo um trabalho pensando em ser candidato, mas muito discretamente, né? Porque eu acompanhei o Osmar Júnior, Osmar Araújo. Osmar Araújo visitando o sindicato. Osmar Júnior é uma estratégia política e de um político bem diferente do Osmar Araújo, certo? Conciliador, certo? Apaziguador de conflitos, certo? Aprendi muito com ele. Acompanhei o Wellington Dias, um professor, né? Na primeira campanha dele como deputado para ser governador, depois na reeleição dele, depois na segunda eleição, na terceira eleição dele, então ele ia para a quarta quando eu fui ser candidato a deputado. Então eu fui observando, eu tinha uma noção do que era a política. Eu vi só tem uma chance aqui se eu for acolhido pelos policiais militares, certo? Com a bandeira da segurança pública. E fui, certo? Pensando em ser candidato, resolvi nessa audiência pública na Assembleia e fui fazendo os encaminhamentos que era possível fazer como comandante e me afastei do comando em março de 2018. Poderia ter continuado comandante, eu fazia um bom comando, certo? Poderia até continuar depois comandante depois da outra eleição do ETA, passar lá 7, 8 anos como comandante, eu tinha tempo para isso na Polícia Militar, mas pedi para deixar o comando da Polícia Militar, me desincompatibilizei e fui, como dizem uns amigos meus, corajosamente para uma pré-candidatura e oficializando ela na época pelo PR, que depois transformou PL, e fui candidato. E alguém me chamou e eu quero contar essa experiência aqui para você e perguntar assim para mim: Carlão, rapaz, tu vai ser candidato? Eu vou ser candidato. Rapaz, a política é difícil. Quanto é que tu tem para gastar? Eu disse, não tenho dinheiro, não. Eu tenho condição de andar no Piauí todo, visitar os meus amigos e tudo tal, e pedir. Rapaz, a política não é assim. Botando, ele querendo me aconselhar, porque, na verdade, querendo o meu bem, né? Na mente dele. Eu disse, não, doutor, mas eu ando na rua, o povo diz que vota em mim. Inocentemente, né? E aí, ele falou assim, rapaz, quando 10 pessoas dizem que votam em você, você levanta os ombros. Quando 300 pessoas diz isso de forma individual para você, 300 é muito, a sensação é muito. Mas você precisa, para ser eleito deputado, é de 30 mil. 30 mil é o Albertão lotado. Lotado, torcida única, só com o braço para cima, ó, gritando Carlos Augusto. Aí ele botou mesmo para me desanimar, não botou não? Botou. Aí eu liguei para ele e disse, não, eu vou ter os 30 mil. Aí ele disse que desistiu de me dar conselho. Não, esse aí não tem jeito, esse aí vai ser candidato mesmo. Se vou deixar o comando terça-feira e vou ser candidato. E vou ter os 30 mil. E aí, Quem era esse? meu amigo doutor Osmar Ribeiro de Almeida Júnior, que é meu amigo, e ele estava me dando conselho mesmo, certo? Com receio, porque eu sou sempre muito concentrado, assim, eu sou um homem que nunca bebeu, que não fuma, que não joga, que não paga o meu negócio. Então eu sempre tive várias atividades fora da minha profissional, compro, vendo, faço minhas coisas, porque aí as pessoas que gostam da gente têm essa preocupação de não ver você gastar o que é seu, gastar tá para estar na política assim. Então, assim, ele me deu esse conselho, fui ajudante de ordem dele, aprendi muito com ele, e eu fui para a luta. E quando abriram as urnas, eu tive lá 30.810. Aí reuni com ele, eu falei assim, rapaz, como é que você contou esses votos desse jeito? Eu falei assim, não, eu não contei não. Eu imaginei, dimensionei e fui eleito com 30.810 votos na minha pré-eleição. Certo? Qual foi a base do seu eleitorado? Onde foi que o senhor obteve essa receptividade toda? Segurança Pública. Segurança Pública, a Polícia Militar. Eu fui votado em 218 municípios dos 224 na minha primeira eleição e 216 na segunda eleição. Então, de 1 a 70, 80 votos, luta de profissionais da segurança pública que viram o meu trabalho, acreditaram, certo, no trabalho que eu já tinha feito como comandante e acreditaram em um possível mandato que eu viesse fazer com essa bandeira de ser a voz da segurança na Assembleia Legislativa, certo? Fiz no meu primeiro mandato 16 leis, todas voltadas para a Polícia Militar, leis importantes na carreira dos policiais, eu posso citar aqui apenas 3, 4, certo? A lei que, por exemplo, elevou para a entrada na Polícia Militar ser de nível superior, certo? Para ver se a gente alcança num médio, curto, num médio espaço de tempo aí, certo? Os mesmos direitos, inclusive salariais das outras forças policiais que já adentravam com
concurso que o curso superior gera exigência, como a Polícia Civil e a Polícia Penal, que estou lá, certo? Leis que tiraram a obrigatoriedade do curso de Direito para o oficialato, porque nós temos hoje os soldados que entram na Polícia Militar, praticamente 100%, anteriormente, agora é 100 mesmo, porque é a exigência da lei, 100% tem curso superior, mas são formados em outras áreas do conhecimento. Alguém que é formado em processamento de dados, em psicologia, certo? Em contabilidade, ele olha assim para o comandante e diz assim, eu nunca vou poder ser um comandante porque eu não sou formado em direito, mas que é tão importante para a atividade policial, principalmente, quanto um profissional de direito, não é uma formação específica. Então eu retirei essa obrigatoriedade para o soldado poder olhar para o seu comandante e dizer assim, eu também posso ser comandante. Eu vou, na minha meritocracia, eu sou inteligente, vou fazer o concurso para oficial, vou passar. Essa lei é de minha autoria, certo? Outra lei que eu considero muito importante aqui, eu tirei o limite da idade das praças para fazer o concurso para oficial. Eu levei de 30 para 35 anos a entrada na Polícia Militar, certo? E tirei o limite de idade de quem já está na corporação. Porque se ele conta para a minha aposentadoria, ele não pode ser um empecilho para me mudar de posto ou de patente na Polícia Militar. Se eu sou soldado e tenho 36 anos de idade, tenho 37 anos de idade, eu entrei lá com 28 anos, já tenho 8, 10 anos de polícia, eu não posso deixar de ser oficial porque eu tenho um ano a mais do que quem está no mundo civil. Então eu tirei esse limite de idade para as praças da Polícia Militar. E assim vai, tirei a obrigatoriedade do uso da farda para mulher grávida. Porque como comandante-geral da Polícia Militar, eu vi uma brava cabo ali na frente do HGV, fardada, com 7 meses de gravidez, certo? Do menino noiado que tem ali tomando as bolsas das mulheres, fez um assalto ali, ela puxou a arma, escorou ele, prendeu, chamou a viatura chegou, levou ele para a delegacia, veio a condução e ela teve o menino logo em seguida, porque ela está num estado de gravidez já elevado, estado de nervo diferenciado, né? Que a gravidez traz isso e colocou a sua vida em risco e a do bebê mais ainda mais grave. Então eu tirei essa obrigatoriedade delas usarem a farda, certo? Porque como grave ali para o serviço administrativo. Todos os profissionais têm esse direito, por que não o policial militar, que serve à sociedade com tanto zelo, muitas vezes, né? Se colocar a sua vida em risco e dar do bebê. Então, são várias outras leis que eu fiz. Tirei o redutor salarial dos coronéis, uma emenda constitucional. Fiz o meu primeiro mandato voltado também para ser a voz da segurança, voltado para as forças policiais militares. Sou autor da PEC que criou a Polícia Penal, por exemplo. O segundo estado do Brasil que criou o policial penal foi o estado do Piauí, eram agentes penitenciários. Fui autor dessa PEC. E segui assim com várias outras leis importantes para a Polícia Militar, que eu sei que eles esperavam muito isso de mim. Só dei aumento de salário porque eu não posso, mas reconheço que o policial militar ele ganha muito aquém daquele que ele devia ganhar pelo risco da sua atividade, certo? Como profissão. E no exercício que ele defende o Estado, a intervenção de um militar em uma ocorrência policial, certo? Ali é uma ação do Estado, botando limite a quem comete erros graves, crimes, muitas vezes muito graves, certo? Então, assim, deveria ser bem melhor remunerado, mas essa é uma luta da categoria e a gente trata muito isso nos bastidores e espera aí um dia o Estado ter a condição de pagar melhor, não só o Estado do Piauí, o Brasil inteiro, certo? Os policiais ganham o salário bem aquém do que deveriam ganhar. Como é que está, né, a situação hoje dos policiais? Soldado, cabo, sargento, subtenente, tenente? Disso, Então, eu costumo dizer. eu soube da história que está faltando capitão da PM. Eu costumo dizer, Feitosa, que primeiro, assim, na questão financeira, tudo que o Estado puder pagar para um policial militar que arrisca a sua vida, que pega tiro, certo? Tudo que o Estado pagar, Sai de casa, sai do sabe se volta, tudo que o Estado puder pagar é justo, certo? Quanto mais ele pagar, você acha é melhor para o Estado também, certo? Tudo que o Estado puder fazer pelos policiais de todas as forças, certo? Eu dedico que é pouco, porque arriscar a sua vida, morrer em defesa de uma profissão, morrer em defesa do próximo, certo? Não é uma profissão comum, a profissão do policial. Em relação aos quadros, certo? Nós temos hoje visto assim o quadro de soldados que é previsto para 11 mil aproximadamente. O governador Rafael Fonteles está completando agora praticamente 3 mil novos soldados em 3 anos, está recuperando esse quadro aí, digamos assim, recompondo esse quadro de forma bem acelerada, certo? E corajosa até.
O quadro de oficial, ele é um quadro de tenente a capitão bem deficitário, certo? Falta não é só capitão, não. Falta capitão, primeiro tenente, segundo tenente do quadro, que é o PM do quadro de formação de escola. Está faltando bastante, inclusive. Eu acho que dá aproximadamente 800 oficiais a menos hoje nos quadros, certo? Tem que ter uma programação para a formação, assim, de 10 anos, porque se não se forma no pedir um oficial, é 3 anos de formação. Era 2 com o curso de direito, com a desobrigatoriedade do curso de direito, era 3 anos, certo? Que é o que os outros estados fazem a formação. Por que está faltando? Qual foi a causa disso aí? São décadas, né? Muitas vezes. Primeiro, nós aumentamos os quadros com a descentralização da polícia, criação de tantos batalhões, nós aumentamos significativamente o quadro de oficiais da Polícia Militar e de soldados também. Nós dividimos um pequeno efetivo para uma grande quantidade de batalhão. Agora estamos recompondo, correndo atrás do efetivo, é só isso. Nós tivemos formação de oficiais também, basicamente no governo Monsanto ali, durante 5 anos seguidos, certo? De lá para cá, nós nunca mais tivemos a sequência da formação do oficialato sem interrupção. A gente forma, depois passa 2 anos sem formar. Aqui o Estado, para recompor os quadros oficiais, ele vai passar aí formando 10 turnos no mínimo de oficial, 10 turmas grandes de oficial, de forma sucessiva, para poder... A aposentadoria também, né? A aposentadoria, as leis foram mudando, tempo de aposentadoria, vai segurando o quadro. Financeiramente, como é que está isso? Você pode dizer alguma coisa? Como é que está ganhando um soldado? Financeiramente, a Polícia Militar do Piauí... Tem coronel se queixando aí, principalmente o pessoal que está aposentado. Pronto. Com as condições da ativa, o que eu vejo hoje é assim, o coronel hoje na ativa, ele ganha gratificação mais ou menos de produtividade e de condições especiais de trabalho em torno de R$10 mil que ele perde quando se aposenta, né? E isso traz certamente um prejuízo muito grande, certo? Uma desmotivação, inclusive, para as pessoas se aposentarem, né? A pessoa fica lá até a última possibilidade. E tanto o quadro de oficiais como de praça, o salário ele é muito defasado no Piauí e no Brasil, como disse. O Estado brasileiro ele tem condições, ele tem que obter condições de pagar melhor as suas forças policiais. O coronel bem situado e já com... Porque ele tem um prazo para ficar, né? 35 anos hoje. No meu tempo era 30 anos. Hoje é 35 anos e 4 anos no último posto. Se ele sair coronel com 34 anos, ele pode ficar até 38 anos de serviço. Que é muito tempo. Certo. Quanto é que ganha hoje um coronel? Na ativa ou na reserva? Na ativa. Um coronel hoje na ativa, ele está ganhando hoje cerca de R$28 mil bruto, acredito. Por aí. Bruto, né? E líquido vai ser Vai ser uns 19, 20, o que ganha bruto da reserva, que recebe 13, no meu caso, 12 e pouco, no meu caso. Porque eu conversei com 2 coronéis da reserva, eles disseram que, pelo que eles disseram, estão ganhando muito mal, né? Com certeza. Um deles me disse o seguinte: Feitosa, a gente não pode ficar nem numa parada de ônibus. Porque tem que manter aquela... Tem que manter o negócio do coronel, né? Ele me disse. É verdade, eu reconheço isso, Feitosa. Como eu disse a você aqui, o oficial e as praças da Polícia Militar do Piauí e do Brasil inteiro, na grande maioria. Às vezes fala assim, não, nós temos o segundo pior salário na base. Não é assim no último posto, mas nós temos em determinadas graduações o pior, o segundo melhor, o segundo pior, o terceiro. Mas eu digo assim, o país ele tem que ter riqueza, tem que obter receita para pagar melhor as suas forças policiais. A Polícia Militar é um serviço... É um braço forte no Estado. Um serviço grande que presta ao país, né? Quantos militares foram sacrificados em nome da segurança das pessoas, né? Com certeza. E tudo. Coronel Carlos Augusto, o senhor também hoje se dedica à administração de outro setor carregado, né? Pesado, difícil, que é a Secretaria de Justiça. O senhor é que comanda, vamos dizer assim, a carceragem do Estado, né? Verdade. O senhor é que comanda. Qual é a situação hoje? Quantos presos tem no Piauí? Quantos presos tem no Piauí? Quantos presídios? E qual é a situação? Hoje há uma preocupação muito grande com as condições materiais,
como é que o preso está sendo tratado, e essa história toda. Qual é a população carcerária do Piauí hoje? Hoje a população carcerária do Piauí é em torno de 8 mil encarcerados, 8 mil internos. 7.972 é o número de ontem. O senhor diria que aumentou Eu recebi com 5 mil presos e aumentou rapidamente, aí, praticamente 60% em 3 anos. O trabalho que tem feito aí o secretário Chico Lucas com os delegados, com a Polícia Militar, certo? Nessas operações permanentes que eles estabeleceram no estado do Piauí, o aumento do número de efetivo na porta de entrada, certo? Esse cumprimento de mandatos de prisão através das operações, que são muitos, são milhares de mandatos de prisão ao longo de décadas, ele tem desaguado nos presídios e tem trazido certamente o Piauí como um dos estados onde tem a maior superlotação do país. Quais são os principais presídios hoje? Hoje nós temos 17 unidades, 17 presídios, temos 2 com a população carcerária acima de 1.000, que é a CPA e a penitenciária professor José de Ribeirão Leite, antiga casa de custódia, certo? Então, em termos de números, essas são as nossas 2 maiores, mas nós temos unidade com 700 presos em Parnaíba. A casa de custódia tem 1.000. 1.128. 1.128. Projetada para quantos? Pronto, ela foi projetada quando ela foi para 394 vagas. Ou seja, tem 3 vezes o número da capacidade dela, que é o número de vagas a gente mede pelo número de cama. Nós estamos reconstruindo ela deve chegar agora no mês de março, com cerca de 810 vagas. Ainda vai ficar com a defasagem. Eu acredito que... 300. De 300. 328. O que nós estamos trabalhando que lá não fica com defasagem, porque nós estamos construindo uma unidade nova aqui em Altos para 1.178 vagas, que é a nova CPA, certo? Está todo vapor, certo? Eu acredito que nós vamos entregar a primeira etapa dela, que é a área administrativa, e 800 vagas também no mês de março, do próximo ano, até o mês de março, e nós vamos fazer essa relotação deles. Nós estamos construindo uma nova CDP, que ia ser entregue em dezembro, com 253 vagas também em Altos. Outra CDP em Picos, com 253 vagas também, para diminuir a superlotação na cidade de Picos. Penitenciária Vereda Grande tinha 200 vagas, hoje tem 400 vagas, 396 presos, então, ou seja, está 1 por 1 lá. Bom Jesus, era 70 vagas, vai ficar com 310 vagas, nós temos 214 internos lá hoje, mas quando eu concluir lá, eu vou pegar os internos da região que esteja em outro local, para ficar 1 por 1 também lá. Nós estamos reorganizando, aqui sob o comando do governador Rafael Fonteles, todo o sistema, reconstruindo o sistema, porque há uma necessidade, uma determinação do CNJ, certo? Foi julgado no ano passado o estado de coisas inconstitucionais dos presídios brasileiros. Uma das exigências hoje é adequar o número de vaga ao número de terra. Como assim? É 1 por 1? É 1 por 1. 1 por 1. São poucos os estados brasileiros que têm 1 por 1, certo? Mas já temos alguns. Quando nós assumimos aqui, a superlotação era de 123% a mais, hoje está em 73%, ainda é muito grande no estado do Piauí, mas com a inauguração dessas 4 novas unidades que nós vamos entregar até o final do próximo ano, todas elas por completo, certamente nós vamos deixar aqui um déficit de vaga bem de 30%, mas ainda assim ainda vai continuar, porque nós já fazemos a projeção pela quantidade de prisões que está sendo feita, nós já fazemos a projeção. Vamos ter aí 7.500 vagas no sistema para aproximadamente 8.500, 8.800 internos. Quais são os presídios de segurança máxima? Feitosa, nós temos um presídio com protocolo de segurança mais avançado, que é o de Buriti dos Lopes, que nós construímos já na nossa gestão, construída para ser um presídio de segurança máxima dentro dos padrões que nós temos no nível de Brasil, certo? Mas, todas as nossas unidades, a José de Ribeirão Leite, quando eu terminar de reconstruir ela, nós temos parte dela que nós podemos já ser considerada de segurança avançada. A nova CPA também que nós estamos construindo também, que são unidades essas novas unidades, os pavilhões são unidades que nós estamos construindo sem alvenaria, digamos, sem o tijolo, todo no concreto armado, certo? Ferro e concreto com chão chapeado, certo? Para não sair nem por baixo nem pelas paredes, certo? Com a entrada de luz, de ar, certo? Que não cabe uma pessoa para passar por ela, entra vento, mas não cabe. Então são as unidades que nós vamos considerando de segurança avançada, que a gente chama de segurança máxima. À medida que você vai reconstruindo, você vai restabelecendo também o protocolo de segurança
que é algo que nós temos feito em todas as unidades que a gente tem reconstruído dentro das possibilidades da estrutura existente. Porque muitas vezes, por exemplo, a penitenciária de Parnaíba, que nós temos a necessidade de reconstruir. Nós temos ela, era um antigo mercado público, feito para botar 197 pessoas, já chegou a ter 850. Então, assim, são... Só de Parnaíba. Por exemplo, essa de Parnaíba é um exemplo do que eu estou falando, que a gente reconstrói dentro das possibilidades da estrutura que existe lá. Certo? A Vereda Grande, que era para ser um paiol do Exército, era um antigo paiol do Exército, foi doado para botar 60 presos, tinha 200, nós reconstruímos ela toda agora para ter 400 vagas, e tem 400 camas lá. Nós reconstruímos elas também dentro dessa lógica aqui, que não tinha como derrubar tudo e fazer novo. Mas aonde estamos construindo novas, estamos construindo dentro de um padrão nacional, certo? De um protocolo já delineado no que diz respeito à construção de uma penitenciária, para ser uma penitenciária com protocolo de segurança mais avançado. Qual é o padrão? O que é que tem que ter? Como eu disse, assim, as paredes não é de alvenaria, é de ferro e cimento, chapeado o chão, certo? Com uma altura de teto, certo? Chapeado também na laje, certo? E com uma altura padrão, salvo me engano, de 3 metros de altura, certo? Com capacidade de botar 3 camas ao invés de uma, ser 3 camas, com celas individuais em alguns casos, por exemplo, a penitenciária de Guridi-Lopes, nós temos, salvo me engano, 122 celas individuais. Então isso possibilita você, por exemplo, colocar o chefe de facção, isolar as pessoas que são mais perigosas dentro da mesma unidade. Tem muito preso hoje de facção? Onde é que eles estão? Na verdade, com o advento desse empoderamento das facções, hoje mais de 60% dos presos, das pessoas que são presas, eles se declaram faccionados, alguma facção. Eles mesmos se declaram? Eles mesmos se declaram, certo? Pertencente a uma facção, não sei se pelo empoderamento que isso traz, eles são jovens presos que parece que eles têm... Dá orgulho? Essa situação. E também para se autoproteger dentro das unidades até, certo? Para não cair no lado errado, digamos assim, nos inimigos do crime dentro das próprias cadeias. Então tem uma separação. Tem uma separação. Como é que é feito isso? Na porta de entrada nós temos um censo carcerário, certas pessoas se autodeclaram, por exemplo, Comando Vermelho, Bonde dos 40, PCC, aí ele vai para os pavilhões separados, a gente já separa na entrada para eles não entrarem em confronto dentro. Por isso que o sistema é um sistema que está superlotado, mas de certa forma apaziguado, porque a gente faz também essa separação, a gente faz várias outras atividades hoje dentro das nossas unidades que têm trazido essa, entre aspas, calmaria dentro do sistema. Desse pessoal da população carcerária hoje, qual é a facção que tem mais representantes nos presídios? O PCC. O senhor diria que tem quantos? Tem em torno de 30%. Do geral. Esses 30%? 2.500 internos hoje são alvo declarado do Comando Vermelho. E a segunda no estado do Piauí, fica quase igual, certo? O Bonde dos 40 com o Comando Vermelho. O Comando Vermelho tem uma atuação mais no norte do estado, certo? De Teresina a Parnaíba, o PCC na capital, com o Bonde dos 40 também na capital pro sul do estado. Mas de Teresina para o norte, o que predomina mais é o Comando Vermelho. E são manchas que a gente estuda com a nossa inteligência lá, vai identificando, detectando e fazendo dentro das nossas unidades, certo? Os protocolos que a gente possa fazer um controle, porque eu sempre tenho dito, e eu falo isso com muita tranquilidade, no nosso tempo, nós tínhamos gangues. Isso. Né? As gangues deixaram de existir e passaram a ser as facções. Por quê? Porque a facção ela é nacional. Você pega o Comando Vermelho e o PCC do Rio de Janeiro, de São Paulo, e o crime também ficou nacional. O crime que acontece em São Paulo hoje, no Rio de Janeiro, acontece no Piauí, acontece no Ceará. O que é que diferencia as forças policiais, o combate às forças policiais? No estado do Piauí, Feitosa, em que pese muitas ainda de necessidade e muitas vezes sensação de insegurança por crimes pontuais, o controle
de todas as ruas, de todos os bairros, de todas as cidades, ela é do Estado, ela é da Polícia Militar e da Polícia Civil. Eu comandei a Polícia Militar, não tem uma rua, um bairro que a Polícia Militar não adentre, certo? Do Estado do Piauí. Nenhuma. Quando eu era comandante, disseram, não, a polícia não entra no Morro do Céu, no Morro Manuel Cantota. Eu disse, eu vou lá. Aí eu peguei o carro, fui lá e sozinho mesmo, fiz questão de não levar, levei só alguém para filmar eu andando, eu quero saber onde é essa rua. Então, eu entrei, realmente era muito difícil o acesso lá, tinha umas grotas, o carro não passava. Eu andei a pé delas tudinho lá nas casas, fui na Paritolândia, muita gente de trás das grades, aqueles comércios de trás da grade, que é uma coisa que constrange o policial, certo? O comandante, você chegar e ver a população de trás das grades, nos traz muitas reflexões e a necessidade de intensificar o policiamento. Fizemos isso em vários locais, pedindo para as pessoas tirarem as grades mesmo, certo? Mas assim, não tem nenhum bairro, nenhuma rua que não tenha a presença da Polícia Militar, que não tenha o acesso da Polícia Militar, o controle do Estado. E assim também nos presídios. Não tem presídio comandado por bandido no Piauí, não. Isso aqui quem garante sou eu. Carlos Augusto Nome de Souza. Todos os presídios são comandados pelos policiais penais, que, aliás, são excelentes profissionais, trabalho com eles, acompanho o trabalho deles. O senhor tem um batalhão de presos, e o seu batalhão para cuidar desses presos? Eu tenho uma multidão de presos e um batalhão de policiais, que esse nome é bem característico da atuação policial. Nós temos mais de 1.000, os 1.000 e um pouquinho de policiais penais que fazem, certo, das suas vidas também essa missão. Trabalhar no CARCER, fazer policiamento no CARCER também não é fácil, certo? Gerente de unidade, alguém que gerencia uma unidade com mais de 1.000 presos tem que ter um talento, porque são muitos atendimentos. O dia a dia dentro de um presídio, certo, carece muita competência e comprometimento, porque são protocolos, dedicação integral, porque as pessoas são privadas de liberdade determinada pela justiça. Só da liberdade são sujeitos de vários outros direitos, da visita íntima, da visita do advogado, do defensor público, da visita do atendimento. O senhor tem um batalhão lhe ajudando, e o senhor tem um batalhão de pessoas que cumprem pena. Complicando também o seu trabalho? Complicando, pedindo. Não, eu não diria complicando, eu sempre digo que. Porque tem fiscalização. Eu sempre disse que nós temos também um batalhão. Eu tenho um batalhão me ajudando e outro batalhão colaborando, porque as coisas a gente tem que fazer com bastante transparência, certo? Quais são os órgãos, vamos dizer assim, de fiscalização da sua atividade? Pronto. O órgão responsável pela fiscalização externa das atividades policiais é o Ministério Público, 100%, é das 3 forças policiais, é lá também, certo? Mas nós temos vários colaboradores dentro do sistema, a Defensoria, 50% dos presos do Piauí é defendido pela Defensoria, então o defensor é presente nas unidades, e eu informo a Defensoria, o preso que não tem advogado, eu tenho um censo carcerário, são várias perguntas, vários questionários que o preso responde ao adentrar, e a gente compartilha essa responsabilidade. Todos os presos que o administram são presos da justiça, então nós temos a presença, certo, dos bons juízes de execuções penais. Eu fico feliz, Feitosa, quando eu chego, por exemplo, aqui na CPA, certo, no Complexo de Auto, e chego lá e já passou por lá o doutor Marcos Clíndio, o doutor Macau, que são juízes da vara de execuções penais, que vê a superlotação, que vê as dificuldades que nós temos dentro das nossas unidades também, certo, para compartilhar com a gente, porque afinal o preso ele é preso da justiça, com a fiscalização do Ministério Público, com a colaboração da Defensoria Pública, com a participação da pastoral carcerária da Igreja Católica, com a participação de pastores de igrejas evangélicas que faz lá assistência. Qual é o interesse da Igreja Católica, da pastoral da Igreja Católica? O que ela demonstra? As igrejas, como todas, elas adentram ao presídio para pregar o Evangelho, certo? E é aberto para todas as denominações, certo? A liberdade religiosa que tem no mundo externo tem também no cárcere, a todos que nos procuram. São trabalhos voluntários, certo? Quando alguém quer adentrar ao cárcere para fazer outra atividade que não é aquela que é competência dela, certo? Automaticamente nós notificamos, nós também fiscalizamos, acompanhamos, certo? Não é patrulhar ninguém, certo? Nós abrimos as portas das nossas 17 unidades para que as igrejas possam lá pregar o Evangelho, aquilo que nós acreditamos, inclusive, pela nossa fé,
certo? Por tudo que a gente viveu na nossa vida e pela necessidade também que tem as pessoas de ter, mesmo no cárcere, as assistências. As assistências são direito deles, certo? Como eu tenho dito sempre para a minha equipe, as pessoas são privadas de liberdade, ponto. A todas as assistências, nós temos que fazer das nossas atividades o máximo para que eles saiam melhor das nossas atividades. Pessoas que acreditam, pessoas que não acreditam, lá nós não trabalhamos com isso. Nós trabalhamos com uma obrigação legal, certo? O que é que a lei nos determina, a lei de execuções penais? O que é que a lei de execuções penais nos determina? Que as pessoas privadas de liberdade têm o direito à saúde, à educação, a se alimentar, a ter assistência social, a ter assistência religiosa e várias outras assistências. E nós temos, como Estado, o dever de proporcionar isso. É claro, diferente no cárcere. Qual é o protocolo mais importante que tem nas nossas unidades? Por isso que você não vê rebelião. Protocolo de segurança. Nós temos uma agenda, certo, dentro das nossas unidades para quem administra, certo, determinado por portaria e por formação do próprio policial penal, certo? As ordens que existem dentro das nossas unidades são ordens estritamente dentro do cumprimento do dever legal do policial penal e das nossas equipes, das pessoas que adentram ao sistema. Então, assim, o sistema é um sistema complexo, bem complexo, porque ele é superlotado e ele nos traz muitas obrigações e a superlotação muitas vezes impede da gente fazer com excelência as assistências que muitas vezes eles têm direito. Coronel, há algum tempo, eu me lembro que eu cobri uma rebelião na casa de custódia, que houve que os presos saíram em fuga no carro, na direção do Maranhão, Lembro disso. a polícia acompanhando. Eu estava bem. Final da década de 90 ali. Eu vi até um tiroteio que houve, mais ou menos no Brejinho, por ali. Depois teve uma caçada e tudo. É até satisfatório. Eu nunca mais ouvi falar numa rebelião desse tipo. O que o senhor fez, assim? O senhor teve algum cuidado ao chegar lá? O senhor fez algum planejamento Com para evitar certeza. esse tipo de movimento? Com certeza. Primeiro, nós estabelecemos um protocolo de segurança avançado em todas as nossas unidades, certo? Como eu disse, assim, as obrigações que nós temos que fazer dentro desse protocolo de segurança para as pessoas que adentram as unidades, fazendo as assistências, inclusive, eles também têm uma obrigação, certo? Melhoramos as estruturas dos presídios, porque se você, eu dou um exemplo, a estrutura para todos, para os internos e para os policiais também. Eu vou falar, você falou da casa de custódia, onde teve aquela grande rebelião naquela época, com mais de 80, com mortes, com tiroteio, um total bem difícil. Pouco tempo atrás, ou pouco tempo depois, não me lembro, teve Pedrinha no Maranhão também, com mais de 80 mortes dentro daquela unidade, certo, em Pedrinha. Por que o sistema está, em tese, calmo no estado do Piauí? Que eu aprendi que nessa área da segurança ninguém pode fobar, não. Nem comandante da polícia, nem secretário de segurança, nem secretário de justiça, porque há fatores que muitas vezes não está sob o seu comando somente, né? Mas, assim, por que nós estamos vivendo na calmaria, mesmo superlotado, recebendo 3.000 a mais para botar em 17 lugares? Certo? Porque nós estabelecemos um protocolo de segurança dentro das unidades, certo? E fomos tratar as pessoas privadas de liberdade como determina a legislação. As pessoas que visitam os familiares também têm se esforçado muito para melhorar também a vida deles que visitam os seus entes dentro das unidades. Você falou da casa de custódia da José de Bamalete, eu vou falar dela, inclusive, nós estamos reconstruindo. Há 70 anos a José de Bamalete foi construída e o cidadão passa ali na porta, na BR, e vê os familiares ali do pé do muro, no sol e na chuva. 70 anos que eles vivem desse jeito aí. Mas quem está pagando pena é quem está dentro da unidade. As famílias vão visitar os pais, seus filhos, certo? Ou os parentes mais próximos que têm direito a fazer a visita, mas quem está pagando pena é quem está dentro do presídio. Eles pagam a pena também junto quando chegavam ali na porta de entrada, certo? Por quê? Porque a unidade não tinha a estrutura necessária. Nós fizemos na porta de entrada o acolhimento das famílias, eles chegam lá com banheiro, certo? Com ventilador, eles chegam, sentam, às vezes vão levando até alimento, muitas vezes, né? Lá o sacolão que ainda é permitido, e às vezes vão só visitar, ou vão participar da visita íntima quando é a esposa, que visita o seu marido. Então, assim,
Eles não ficam mais do lado de fora, não ficam nem no sol, nem na chuva, chegam lá, vão para o local na sombra, que é o mínimo. Tem com bebedouro, com banheiro, chegou a sua vez, entra acompanhado pelo policial, tal, como manda o sistema, né? Então isso aqui traz calmaria à unidade. Nós estamos reconstruindo a penitenciária Major César. As fedentinas que existia dentro dos presídios praticamente não existe, com raríssimas exceções. Nós temos a unidade de Parnaíba, que nós devemos reconstruir ela em breve, porque eu estava construindo uma nova, então não adiantava gastar lá não, porque a gente ia ter que fazer depois. Então, assim, por onde a gente passou, nós reconstruímos a penitenciária de Pincos, reconstruímos a Vereda Grande, estamos concluindo a penitenciária de Bom Jesus e estamos reconstruindo a Irmão Guido por completo, certo? Estava bem difícil, todos os pavilhões são reconstruídos, estamos fazendo lá as oficinas de trabalho, vamos ter todas as oficinas de trabalho na Irmão Guido, já temos a panificação, temos marcenaria, temos serralheria, estamos instalando lá uma fábrica de blocos de concreto e agora com a lei que nós mandamos, que foi aprovada no ano passado para a Assembleia, estamos lá com o edital bem avançado para ser instalada lá uma gráfica com 80 oportunidades de profissionalização e emprego em gráfica dentro daquela unidade. Certo? Então, estamos concluindo ela, vencendo por completo a Guido, mas estamos fazendo na José Diba Malete, já inauguramos o terceiro pavilhão, antes de ontem inaugurei lá o terceiro pavilhão. À medida que a gente vai reconstruindo, a gente aumenta as vagas e vai adaptando a unidade dentro daquilo que a estrutura permite, certo? Mas certamente todas elas são sala de aula, é uma coisa que nós não abrimos mão, é ter sala de aula em todos os presídios. Fizemos uma parceria com a Secretaria de Educação, temos da alfabetização ao pré-ENEM em todas as nossas unidades, certo? Com leitura livre, que reme a pena também, você lê o livro, depois você vai para a biblioteca, faz o resumo, para ficar registrado que você leu, certo? E você ganha lá o benefício da lei de execuções penais, que a lei determina, o que diz respeito à remissão de pena. E é por isso, e respondendo finalmente a sua pergunta, é por isso que não tem se visto rebelião, certo, dentro das nossas unidades. Porque nós temos um entendimento que as pessoas são privadas de liberdade, são sujeitas de outros direitos, e estamos proporcionando, certo, a outro direito. Não se trata de peninha de ninguém. Às vezes as pessoas pensam, eu sou policial militar de formação, me formei, fui oficial da Polícia Militar, sou coronel, fui comandante. A questão é só de cumprir a lei e de trabalhar em benefício da sociedade, porque o nosso índice de residência é 50%, um dos maiores do país, mas o índice nacional é 46%, então o índice de residente é muito alto, e se você trabalha acreditando, oportunizando as pessoas que são privadas de liberdade, certo? Certamente elas voltam melhor para suas famílias, para a sociedade. Quem ganha com isso é a própria sociedade. Um criminoso a menos que você tem ao sair do presídio, restabelecido, é uma vítima, certamente são vítimas a menos na sociedade, e é por isso que nós trabalhamos com tanta dedicação na Secretaria de Justiça. Tenho dito sempre isso e ressaltado. Nós estamos, Feitosa, inaugurando sexta-feira aqui, entregando aqui onde funcionava o prédio do Fome Zero, na Avenida João 23. Conseguimos ali com o DENIT, aquela antiga sede do Fome Zero que foi fechado ali, certo? O escritório social, para fazer o ciclo completo da pena. Se encerra lá no escritório social. A pessoa é presa pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil, vai para a audiência de custódia, depois ela vai para o sistema fechado, depois ela vai para o sistema semiaberto, aí depois ela sai do presídio. Sim, ela sai e vai para onde? Aí você oferece a educação aqui, você oferece os cursos profissionalizantes, como nós estamos com vários cursos em andamento hoje no sistema. Aí ela sai e aí nós vamos fazer o acompanhamento delas através do escritório social, para que a gente possa completar o ciclo mesmo da pena no estado do Piauí. Vamos fazer ali, não é em local que tem policial, não é em secretaria, não é desse ambiente que afaste o egresso do sistema, é na Avenida João 23, ali no antigo prédio do Fome Zero. Nós vamos inaugurar lá o escritório social, para que a gente possa acompanhar hoje, são 1.600 pessoas egressas do sistema, para que a gente possa tirar a prova dos 9, para as pessoas, principalmente para as pessoas que não acreditam. Eu tenho encontrado várias pessoas, certo, que já deixaram o crime, certo, porque receberam a profissionalização, a oportunidade dentro dos presídios. É claro, tem pessoas que a gente fala assim, não tem recuperação, vai com o protocolo de segurança avançado. Tem pessoas que não têm recuperação, ele vai cometer crime de novo, vai ser preso de novo, vai para a penitenciária de novo. Mas tem pessoas que querem, e se quiserem, está lá o Estado por obrigação oferecendo essa oportunidade, e é para isso que a gente trabalha todos os dias, porque quem paga o nosso salário, quem paga a gente é a sociedade piauiense, é para ela que nós trabalhamos, e por isso nós trabalhamos com
com essa crença que as pessoas têm jeito, e quem não tem jeito vai para o protocolo de segurança avançado. Quem comete crime grave não tem vida fácil nos presídios. Sempre que alguém fala que tem externa, não tem, vamos lá visitar comigo, escolha um, vamos a qualquer hora, eu vou com você, para você ver o que é a realidade de um presídio. Agora, eu peguei a Secretaria de Justiça, eu recebi com 400 pessoas trabalhando em linha de trabalho, hoje nós temos 2.500 e podemos ter 6.000, basta dos 8.000, basta a gente ter a estrutura adequada e as oficinas de trabalho implantadas dentro das unidades. Preso trabalhando e preso estudando é criminoso certamente a menos, certo? E custo mais barato para a sociedade. Se você imaginar o potencial que tem 6.000 pessoas em linha de trabalho, imagina 6.000 homens trabalhando, produzindo. Nós fazemos as praças do Piauí todo em bloco para tudo quanto é lugar. Por exemplo, fazendo pão para todas as instituições, produzimos alimentos para todas. O sistema se torna praticamente autossuficiente. E a sociedade não paga esse preço, que o custo preso no país ainda é um custo alto. O Piauí é um dos menores custos do país, cerca de R$ 1.800, mas o custo nacional é cerca de R$ 3.000 um preso, que custa nacionalmente no Piauí é R$ 1.800, pela superlotação e pela quantidade de trabalho também que a gente já desenvolve dentro das nossas unidades. Coronel, o senhor fala em reincidência, o senhor disse que 50% de reincidência significa dizer, então, que de cada 10 presos que deixam o presídio, 5 voltam. Exatamente. 5 voltam e 3 morrem. Eu fui comandante da polícia, eu gosto de tratar minhas coisas com muita transparência, isso, certo? E assim, é comum, e eu fiz muito isso como comandante, porque a pressão em cima do comandante é grande, e quando morre alguém, e é comum você ver até hoje, você dizer, não, esse aqui era ali de facção, esse presidiário morreu, tinha várias passagens no presídio, porque aquilo tira a pressão do sistema de segurança e conforta mais a sociedade em tese. Eu gosto sempre de ressaltar isso, né? Em tese conforta mais para ninguém não se importar com aquelas pessoas que morrem, em tese. Eu penso diferente, trabalho diferente e encaminho de acordo com o que eu penso, trabalho sempre nessa batida, certo? Aí as pessoas perguntam, para as pessoas que não acreditam, eu digo muito, porque o discurso fácil, feitosa, ele é fácil, certo? O discurso eleitoreiro, ele é fácil, o discurso que impacta a sociedade, ele é discurso fácil, certo? Eu quero ver na obrigação que tem o Estado de fazer fora e dentro dos presídios. O cara fala assim, não, você é político, você está com um discurso político, você é deputado. Eu digo assim, não, eu não fui eleito de arma na mão. Todo mundo é testemunha disso. Você que me conhece e acompanha a comunicação do Estado todo, sabe? Não fui eleito de arma na mão, nem pisando na cabeça, nem no pescoço de ninguém, nem declarando que bandido bom é bandido morto. Nunca pronunciei essa frase na minha vida e continuo nessa batida, certo? Trabalhando dentro daquilo que eu acredito. E eu realmente acredito que grande parte das pessoas que estão dentro do sistema carcerário do Estado do Piauí e do Brasil entra nas nossas unidades em condições de trabalhar no mesmo dia que entra. Muitas vezes nós temos criminosos e criminosos. Todo mundo que comete crime, que infringe a lei tem que ser para todos, vai para a cadeia, preso tal, ponto, corretíssimo isso. Mas as pessoas que adentram dentro do sistema, por exemplo, muitas vezes você é um criminoso eventual, é criminoso de uma circunstância. Você entra numa unidade prisional administrada pelo Estado, podendo ir para uma linha de trabalho hoje mesmo, amanhã mesmo. Nós temos pessoas que cometem crime, eu recebo hoje, que não pagam a pensão. Nós temos um percentual lá, que não paga a pensão. Na semana passada nós tínhamos 38 internos oriundos de pensão alimentícia. Vai para cadeia. Qual é a porta de entrada dela? A mesma. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Tá errado. Tá errado. Certo? Quem comete um pequeno delito vai para a cadeia. Qual é a porta de entrada? Uma só, a mesma porta de entrada. Raspa a cabeça, bota um número, tira as fotos, vai para a triagem, tá certo? Então, assim, eu defendo isso nos nossos encontros com o ministro da Justiça, com o secretário de Justiça do país inteiro. O senhor faz alguma coisa para... Faço, com certeza, dentro daquilo que é discricionário do secretário de Justiça, porque nós cumprimos a lei e os presos são da Justiça. Os presos hoje que não pagam pensão, por exemplo, em comum acordo com a vara de execuções penais, eu peço para separar imediatamente, certo? Para que eles não tenham danos, principalmente, certo? Às vezes as pessoas falam, não, penitenciária é a escola do crime, as pessoas vêm assim, assado, sai de lá pior, sabe por quê? Porque
Antes era todo mundo junto e misturado, como se diz, né? Isso. Então nós temos, com o advento das facções, com a necessidade do sistema, nós temos separado dentro das unidades pavilhão A, pavilhão assim, pavilhão, o tipo de preso que a gente acredita e o tipo de encaminhamento e protocolo. Infelizmente, as estruturas ainda não são completamente adequadas para você fazer, certo, as entradas dentro do sistema e fazer os encaminhamentos dentro daquilo do preso provisório, do preso temporário, do preso sentenciado, certo? Nós temos a CPA, que é o preso provisório, hoje com mais de 1.200 internos lá aguardando julgamento, mas nós temos preso provisório no interior do estado todo. As unidades elas são mistas. Nós estamos fazendo uma CDP em Pix, por exemplo, porque lá nós temos 47 comarcas, salvo me engano, 47 comarcas, chega preso todas as cidades ali ao mesmo tempo, certo? Nós temos muitos presos em Pix que são sentenciados, mas muitos que são provisórios. Sim, se for considerado inocente, e se não for considerado culpado, for preso, for assim, no julgamento já passou quais danos, qual foi o prejuízo que eles tiveram na vida dele. Mas isso é uma questão que ela é do Estado e ela é também da administração penitenciária. Por isso nós conseguimos a autorização aqui com o governador Rafael Fonteles de construir uma CDP lá e vamos inaugurar agora em dezembro para separar o preso sentenciado do preso provisório, para ser mesmo todos eles sob o comando da Justiça, ter a administração penitenciária aguardando o nível de culpabilidade dele para que a gente possa classificar os presos, porque esse sim é um caminho que o Brasil tem que fazer. Todos os estados brasileiros têm que ter a classificação de preso por risco, porque a pena ela só é justa, como diz lá a decisão do Supremo Tribunal Federal, lá no estado inconstitucional das coisas nos presídios, estado de coisas que eles julgaram, chamado pena justa. A pena só ela é justa se ela for distributiva, se a pessoa tiver a pena de acordo com a sua culpabilidade e tiver o cárcere também programado para isso. Preso de baixo risco, preso de médio risco e preso de alto risco, para que a gente possa tratar disso com bastante transparência com a sociedade, certo? Para que não tenha demagogia, nem discurso fácil, certo? E que não tenha as pessoas querendo muitas vezes se aproveitar de um sistema que ele é e foi ao longo do tempo desumano, certo? Desumano mesmo para pessoas que não tinham o grau de culpabilidade do tamanho que era a pena. Então, assim, no estado do Piauí, eu estou assegurando isso. Nós teremos já em dezembro de 2026, agora no próximo ano, outro sistema de cumprimento de pena do que nós recebemos em 2023, janeiro de 2023, porque estamos reconstruindo todas as unidades, falta de Parnaíba, estamos reconstruindo todas as unidades, construímos uma unidade de segurança máxima, já classificamos os chefes de facções, as pessoas que são condenadas a mais de 20 anos para lá, para Buriti dos Lopes. Estamos fazendo isso e estamos adequando o nome de vaga ao nome de interno. E eu posso dizer assim, em dezembro de 2026, o estado do Piauí terá outro sistema de cumprimento de pena. À medida que a gente vai reconstruindo, nós temos também classificado os presos por risco do Piauí. E ainda estamos em procedimento. Fizemos agora, assinamos antes de ontem, juntamente com o presidente do Tribunal de Justiça, certo? E o corregedor, a central de regulação de vagas, certo? Para criar dentro do sistema de cumprimento de pena também, dividir as responsabilidades dentro daquilo que é a responsabilidade do Poder Judiciário de julgar no prazo de 90 dias o preso temporário e dentro daquilo que cabe também à Secretaria de Justiça através da administração penitenciária, dentro desses encaminhamentos, que são muitos, que a gente faz dentro do sistema no dia a dia, certo? Das pessoas que são privadas de liberdade. Não, como é que é feito assim, para a gente terminar, como é que é feito assim, essa questão de controle lá, de infrações dos presos, por exemplo, utilização de celular, isso está conseguindo entrar ainda? Eles conseguem receber Pronto, eu vou droga, tal, essas coisas. Eu vou tratar de você assim, de forma bem transparente. Geral. Eu sei que não é geral, não, bem específica mesmo, que eu gosto de tratar de forma bem transparente para as pessoas entenderem. Nós temos 17 unidades prisionais hoje. 16, eu asseguro que todas as revistas e as batidas que nós fizemos não adentram celular nas celas. Certo? 16. Por que tem um ainda que adentra, coronel? Porque a gente lida com pessoas que cometem crime e a Major César, que é semiaberto, nós temos hoje 70% dos presos em linhas de trabalho, em oficina de trabalho, inclusive alguns deles em torno de 15% trabalho externo,
já trabalham em empresa que são os pré-egressos, autorizados pela justiça, certo? E a justiça autoriza com base na lei, é direito deles. Tem pessoas na Major César que são empregados em alguns locais, que trabalham em algumas empresas e retornam para dormir. Meu amigo, não tem jeito. O que a gente tem tentado fazer, nós minimizamos o máximo ali na Major César, certo? E a gente faz revistas lá, praticamente periódicas. E de sempre em sempre a gente encontra, muitas vezes celular, a gente tenta pessoas tentando adentrar lá com drogas, mas como a Major César era um semi-aberto, não tinha contenção em volta das vivências, dos pavilhões que tem lá, que a gente chama de vivência porque é semi-aberto. Lá, e nós fizemos isso na reconstrução dela, a penitenciária Major César. Se você foi lá 5 anos atrás, 6 anos atrás, você não conhece mais. Está pavimentada da porta de entrada até todos os pavilhões, foi reconstruído todos os pavilhões. E no entorno dela, para você entender aqui, me peço sua caneta, para você entender aqui, no entorno dos pavilhões, nós temos lá, das vivências, nós fizemos as concertinas, as cercas de concertina, não tem como ele sair, ele entrou, não tem como sair, porque antes era possível a pessoa estar na Major César e sair para ao redor, vir até em Teresina, em Altos, cometer até delito e dizer que está preso. Hoje não é mais, ele está preso mesmo. E com a porta de entrada e o controle, que é o pavilhão, que quem é os presos que trabalham, sai todo dia e entra. Passa na revista, passa no raio-x, mas de quando em quando você faz batida lá, que é semanalmente, toda semana tem operação, você encontra 1, 2, 3, 4 celulares, certo? Às vezes você encontra até mais, mas a gente encontrava era muito, porque não tinha controle, tinha coisas escondidas no mato e tudo tal. E no início nós fizemos muitas prisões de pessoas tentando arremessar drogas. O crime é grande, não é não? Isso. Arremessar droga, porque eles não conseguem mais entrar com droga lá dentro. Aí tá. Então, para responder a sua pergunta, celular em presídio do Piauí, quem garante é o secretário. Em 16 não entra de jeito nenhum, porque tem o body scan, que é o raio-x do corpo, você passa, certo? Tem o raio-x, tem a revista, certo? O body scan nem temos em todos, nas maiores nós temos, mas há uma luta nossa orçamentária para ter em todos, vamos conseguir, como eu disse, até dezembro do próximo ano, vamos ter raio-x, já temos todos os raio-x, o body scan, que você vê a radiografia do seu corpo, tudo tiver interno e externo, certo? Você vê a mulher é feita pelo policial feminino e o masculino é feito pelo policial masculino. Essa estrutura, essa visão aqui que tem o raio-x do corpo lá através do body scan, falando fácil aqui para as pessoas entenderem, os termos técnicos são outros. Em 16 não entra celular, em 1 ainda é possível, mas é raro. Droga, em todas elas tem muitas vezes tentativa de quando em quando a gente prende. Parente tentando adentrar, as pessoas que são autorizadas por lei, certo? Mas assim, a que nos traz o maior cuidado ainda é a Major César, porque há o fluxo, o entra e sai é muito grande, certo? Porque 70% do trabalho e eu luto para que seja mais ainda em linha de trabalho. Na Major César nós produzimos bastante hortifrutos permanente, os 12 meses do ano. Essa semana mesmo nós estávamos na entrega de 2 toneladas de tomate, macaxeira o ano todo. Nós temos bananal, nós temos lá um tanque de peixe que eu fiz por experiência, mas nós podemos ter lá 20, 30, 40, 50, 100, 200 tanques de peixe daquele para produzir, para oferecer para o sistema todo, inclusive para a rede pública, para quem precisar, que nós temos a mão de obra, carcerária lá, está lá dentro, não sai, tem que trabalhar, certo? Eu luto muito para que eles trabalhem e estudem, que eu acredito que as pessoas que estão em liberdade, que é pobre, só vence se estudar e trabalhar. Não é cometendo um crime que vai... É a única possibilidade. E também é a única do cárcere. É você aproveitar a oportunidade que o Estado lhe dá, trabalhar, meu amigo, e estudar só. Não tem outra possibilidade de você mudar a sua vida quando você sai de lá, não. Mas é basicamente isso aí. Eu sei que nós estamos encerrando. Aqui, de todos os desafios, Feitosa, que eu vivi na minha vida, esse é o maior, porque eu cuido de uma cidade de pessoas sob grade. Nós falamos de 8 mil, mas não são 8 mil, são mais de 16 mil. Nós temos 8 mil presos hoje, 8 mil cumprindo penas alternativas, 1.600 em tornozeleira eletrônica e 1.600 egressos do tribunal. 20 mil pessoas, uma cidade com 20 mil pessoas, com um paradigma muito grande, social, e eu me incluo nisso. As pessoas têm a rejeição natural, porque nós somos vítimas, todos nós somos vítimas, muitas vezes, da violência, e você vai criando essa... Repita aí, por favor.
8 mil encarcerados. Nós temos 8 mil encarcerados, 8 mil em penas alternativas, é 8.300 em penas alternativas, eu boto 8 mil em penas alternativas, certo? Nós temos 1.600, certo? Com tornozeleira eletrônica e 1.600 egressos do sistema acompanhado pelo escritório social. 1.600 egressos. Você botou aí, dá 20 mil pessoas, 19.200, chegando a 20 mil pessoas nessa cidade que a gente comanda. Então, como eu estou dizendo, de todos os meus desafios, o maior é esse, por cuidar de pessoas que têm um paradigma muito grande, por cuidar de um sistema que requer um protocolo de segurança avançado e requer, ao mesmo tempo, providências do que a gente fala e tenta transmitir com ressocialização, mas que, na verdade, são obrigação do Estado, certo? Que nunca foram feitas, certo? Nem no Piauí, nem no Brasil. E o Brasil parece que acordou. Nós temos muitas normas, muita determinação da Secretaria Nacional de Políticas Penais, encaminhamentos também de alguns programas, certo? Nós temos muita cobrança do CNJ, através do Supremo Tribunal Federal e do Ministério da Justiça, muita cobrança dentro do sistema. E o sistema ele é complexo e você ainda fica na linha de tiro, digamos assim, em tese, entre aspas, do julgamento, principalmente no que diz respeito às pessoas que têm um discurso fácil, certo? Ainda da demagogia que é característica, muito, muito principalmente do momento. Mas eu sempre digo para a minha equipe, para os policiais penais, para as equipes multidisciplinares, que eu encerro assim: as pessoas são privadas de liberdade, ponto, elas são sujeitas a todos os direitos. Nós vamos trabalhar aqui para fazer o cumprimento da lei, trabalhar no estrito cumprimento do dever legal, ou seja, dentro do sistema, dar a César o que é de César, o que a lei determinar. Coronel Carlos Augusto, muito obrigado pela sua presença, foi um depoimento extraordinário, né? Um raio-x do nosso sistema penal, sobretudo, né? Também da Polícia Militar, mas impressiona basicamente a sua passagem pelo sistema penal piauiense. Tá bom, Feitosa? Agradeço sinceramente a sua presença e me sinto na obrigação de dizer que o Piauí lhe deve. Obrigado. Feitosa, primeiro dizer que é uma alegria aqui, eu lhe conheço há muitos anos, uma alegria estar aqui participando desse bate-papo aqui com você, certo? Conheço a sua integridade como jornalista, as suas opiniões também, como jornalista que já foi policial, comentarista, certo? Político e tudo, mas assim, e dizer que nós seguimos à disposição aqui, nós temos uma gratidão também a toda a imprensa, a gente tenta mostrar as nossas ações dentro das nossas unidades. Eu tenho mostrado, e eu digo assim, nós vamos mostrar tudo. Vamos mostrar a situação dos presídios, as situações que elas estão ficando, o trabalho do policial penal para que ele seja reconhecido, para as pessoas saberem que não é fácil ser policial, certo? No caso, ser acompanhar ali, viver preso, com aquele tanto de gente ali, com aquele tanto de obrigação, porque ele passa muitas vezes mais tempo no presídio do que em casa, certo? Eu tenho mostrado as oficinas de trabalho, eles trabalhando e tudo tal, para que a gente possa fazer uma análise e uma reflexão enquanto sociedade mesmo, sabe? Do que é que nós queremos, certo? Para a segurança pública, para as pessoas que estão privadas de liberdade, para que a gente possa ter uma sociedade colaborativa, certo? Ontem eu participei lá do prêmio de inclusão social da TV Meio, não posso nem dizer, mas não, pode. Da TV Meio, participamos lá. A Sergipe participava com um prêmio Leitura Livre, certo? A saída pela leitura, um prêmio que nós ganhamos nacionalmente no ano passado, fomos campeão no Brasil inteiro, como o estado que mais ofertou a leitura livre no Brasil, certo? Aumentamos em 600% a leitura livre no estado, botando esse para ler livro nas celas, fazer o resumo na biblioteca, prestar conta para a gente poder ter tudo documentado. E vi lá uma experiência, inclusive ganhou o prêmio na categoria dele, depois ganhou o prêmio geral, certo? De um empresário que trabalha com oportunização aos autistas em fase da adolescência, em fases, digamos assim, de profissionais. Porque muitas vezes o Estado, os municípios, alguns cuidam do autismo na sua infância, e essas pessoas crescem, se formam, quando vão buscar o mercado de trabalho, também sofrem preconceitos, não são inclusos no mercado de trabalho, sofrem, na verdade, uma grande discriminação, certo? Sem dever, porque são pessoas inteligentes. Um autista lá que se apresentou lá, falou em inglês, eu entendi algumas palavras,
Então você vê em um inglês avançado, certo? Nós todos batemos palma, mas certamente alguns não entenderam tudo, outros entenderam palavras como eu entendi somente algumas, certo? E você vê o nível intelectual de uma pessoa que merece ter uma oportunidade. Nós precisamos cada dia ter uma sociedade colaborativa realmente, e temos. Aquele empresário é um exemplo disso. Esqueci até o nome dele aqui, cabeça, mas ele está de parabéns. Alguém que botou a sua empresa, uma causa tão nobre quanto essa. E vi lá também, eu comentava assim ao lado, certo, que nem tudo está perdido. A sociedade civil organizada se organizando, oportunizando várias experiências de trabalho com criança, com pelotões mirins, certo, em cuidar de pessoas com crianças com necessidade de encaminhamento para consultas cerebrais, certo, que a fila de espera às vezes é grande, e tantas outras experiências que a sociedade civil organizada trabalhar. Esse trabalho que a gente faz, e assim finaliza assim a minha fala, é um trabalho de alguém que acredita que a gente pode construir um mundo melhor. A gente vive o espaço de vida que a gente só vive até 100 anos, então a gente tem que acelerar aqui para deixar assim um legado para as outras gerações assim, e dizer que a gente faz o que a gente pode fazer no máximo. Fui comandante da Polícia Militar, fazendo o máximo que eu podia fazer pela minha corporação e pela sociedade. Estou secretário de Justiça ali também, fazendo o meu máximo lá para que a gente possa não só ter uma profissão reconhecida dos policiais penais, mas ter também uma situação que a gente possa contribuir com a sociedade piauiense. Obrigado, que Deus abençoe e cuide de nossas vidas. Obrigado pela oportunidade. Amém. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o próximo podcast.